Você pode dizer que Deus tem feito grandes coisas na sua vida? Porque será que você estava aqui se Ele não tivesse feito? Onde você estaria, né? Não fora o Senhor nas nossas vidas. Eu vou pedir para os meus ajudantes me chegarem aqui em cima, por favor. E eu vou começar. Deixa eu ver a minha ordem. Aqui minha ordem hoje vai ter que ser mudada. Eu vou começar pela pequenininha. Vem cá, minha princesa. Vem, Fer, vai ser mais fácil. Você vai colocar para mim Holanda, pastor, por favor. É o nosso primeiro país. Nós vamos inverter todas as ordens. Essa princesa está representando a Holanda. Então, deem uma olhada. A Holanda, certo? A Igreja do Nazareno, todos esses países que estão aqui são países onde a Igreja do Nazareno já está atuando. E a Igreja do Nazareno entrou na Holanda em 1967. Quem nasceu depois de 67? Então, quando vocês nasceram, a Igreja do Nazareno já havia chegado na Holanda. Atualmente, nós temos 16 igrejas e 32 pastores. Recentemente, os pastores Eunice e Stephen Overduin tiveram a igreja incendiada. Ainda não se sabe o motivo. Nós pedimos oração aqui na igreja. A igreja foi totalmente incendiada, não sobrou nada. Isso na Holanda. Então, a igreja continua avançando. E tem alguns dados sobre... O que vocês podem me dizer sobre a Holanda? O que vocês sabem sobre a Holanda? A gente tem uma cidade aqui pertinho que vem da Holanda. Qual que é? Olambra. Olambra é uma colônia de holandeses. Assim como a maior colônia de holandeses está no Paraná, em Carambeí. Foram os holandeses que, quando vieram para o Brasil, trouxeram 100 vacas. Sabe aquelas vacas que a gente chama de vaca o quê? Holandesa. Foram os holandeses que trouxeram a vaca branca e preta que a gente conhece. E eles trouxeram 100 cabeças de gado de altíssima qualidade para que fossem reprodutoras no Brasil. E nós temos uma indústria de lácteos tão grande no Brasil por causa dos holandeses. Foram eles quem trouxeram muito forte a cultura do leite, do iogurte, do queijo. Claro que a gente já tem os mineirinhos, né? Mas os holandeses vieram para trazer isso com qualidade. Foi a Holanda, representada por quem mesmo aqui? Pela Clarinha. A Clarinha está representando a Holanda. Eu vou pedir para a Fer orar pela Holanda. Não estava no script, ela vai olhar para mim, não estava no script. Tem problema não, você tem uns universitários aqui, você pode orar só Deus abençoe a Holanda. Mas embora a igreja esteja na Holanda há tanto tempo, olha só são 16 igrejas em toda a Holanda. E não são igrejas grandes, porque não tem sido um campo fácil. Então você pode orar para Deus abençoar os pastores e missionários e a igreja crescer, amém? A Clarinha até te ajuda. Querido Deus e amado Pai, nós te pedimos hoje, Senhor, pela Holanda, Pai. Senhor, abençoe os povos da Holanda, Pai, e os missionários para que eles possam chegar exatamente no lugar onde o Senhor quer que eles floresçam, ó Pai, para que eles possam resgatar mais pessoas para o Senhor. Ajuda-os, ó Pai, e coloca eles exatamente onde o Senhor quer que eles fiquem, ó Deus, para que eles consigam mais e mais pessoas para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, dona holandesa. Palmas para a Holanda, gente. Muito obrigada. Você pode levar. Você não quer sua bandeira? Deus abençoe. Muito obrigada. E agora a gente vai para o lado de lá. Nós vamos para Portugal, tá bom? Pastor, você vai ter que ficar sambando aí, mas sem problema. Você já achou Portugal? Tá bom. Miguel, você pode ler, por favor, lá em cima? Portugal. A Igreja do Nazareno chegou em 1963. 19 pastores. 19 pastores em toda a
Todo Portugal. Obrigada, Miguel, mas pode cair flores, você não vai fugir, não. Então, a gente vê que em Portugal, a igreja também, e aí não são dados só de Portugal, mas de Portugal e de Açores, são 19 igrejas. E a igreja do Nazareno tem tido dificuldades. Ela tem crescido muito em alguns lugares onde há brasileiros, porque nós sabemos que há muitos brasileiros em Portugal. Curiosidade de Portugal, quem sabe? O bacalhau, que vocês comeram sexta-feira, né? E ninguém convidou a gente, pastor, para o bacalhau. O que mais? Curiosidades de Portugal. Feijoada branca, essa eu não sabia. O que o Portugal trouxe para o Brasil? Oi? O que Portugal trouxe para o Brasil? A língua portuguesa, muito obrigada, Fê. A gente nunca pensa nisso, né? Nós temos a língua portuguesa. Claro que não português de Portugal, né? Mas nós temos a língua portuguesa por causa dos nossos colonizadores, Portugal. Que mais? Sabia que o quindim é um doce tipicamente português? Pastel de Belém, mas fio de ovos. Por quê? Porque eu descobri essa semana. Os portugueses, eles usavam a clara para fazer a hóstia e para engomar as roupas das freiras. Então, eles usavam a clara. O que se fazia com a gema? Doce, vamos descobrir doce. Então, veio o quindim, veio o pastel de Belém e vieram outros doces também por causa disso, com muita gema. Deixa eu buscar só aqui mais uma coisinha. É muita folha, perdão. Outras curiosidades, nós temos o catolicismo romano. Então, o catolicismo romano, quase todos nós viemos do catolicismo romano, porque o catolicismo romano veio por causa dos portugueses. Outras coisas também, o folclore. Nós achamos assim, o folclore é brasileiro. Não, o nosso folclore, basicamente, ele é português. Nós recebemos a história da Cuca, que todo mundo fala a Cuca, né? Mas é a bruxa. A Cuca, o bicho-papão e o lobisomem. Tudo coisa ruim, né? É assim, por que isso não ficou lá, vieram pra gente, trouxe pra gente? A Cuca, o bicho-papão e o lobisomem. Mas eles também trouxeram lendas e jogos infantis como cantigas de roda. Nós recebemos muitas cantigas de roda de Portugal. Mas a nossa culinária é muito diversificada. Eu ia falar sobre a Itália, mas quem ia falar sobre Itália era Helena e Luna, e elas estão de cama hoje, e Bruno também. Mas nós recebemos de Portugal, assim como da Holanda, recebemos queijo e leite. De Portugal recebemos muitos doces bem característicos. A compota, que a gente gosta tanto, a compota é tradicionalmente portuguesa, porque eles gostavam de aproveitar as frutas e fazer as compotas. Então, uma variedade imensa. E a Flori vai orar por Portugal agora. Ó Deus, você vai orar? Passe, igreja. Vamos orar. Ó Deus, nós colocamos a nação de Portugal diante de Ti, Senhor. Deus, nós clamamos, Pai, por um avivamento naquela nação, Senhor. Deus, que cada brasileiro, Pai, que ali mora, Pai, que ali possa passear, Senhor, leve a Tua palavra, Pai. Deus, nós nos lembramos do tempo que o Fabrício e a Carlinha passaram ali e eles aprenderam muito e levaram muito de Ti naquela terra, Pai. Nós abençoamos aquela terra, Pai, que um dia fomos abençoados por ela, Pai. Que aquela terra, Pai, tenha pastores, Pai, de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Uma terra, Pai, que ainda é muito envolvida no catolicismo, Senhor. Mas nós declaramos que Portugal pertence ao Senhor Jesus. Nós declaramos que em Portugal haverá um avivamento, Senhor, profundo, grandioso, Pai, na Tua palavra, no Teu querer. E que Jesus Cristo ressurja ali nos corações daquele povo, Senhor. Deus, que a frieza do inverno, Pai, não atrapalhe, Pai, o aquecer dos corações, Pai, diante de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos convença da justiça, do pecado e do juízo. E no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigada, Miguel. Obrigada. Agora nós vamos para Holanda. Não, Holanda não. Você é Polônia. Palmas para Portugal. Muito obrigada. Muito bem lembrado. Nós vamos para Polônia. Polônia é a mel.
E eu vou pedir para a Mel lá em cima, por favor. A Igreja do Nazareno chegou em 1999. Tem 2 igrejas e 2 pastores. Há quantos anos a igreja está na Polônia? 26 anos. Lá é tão difícil que tem até hoje 2 igrejas e 2 pastores, em 26 anos de trabalho missionário. Então é um trabalho árduo. Por quê? Porque a Polônia tem muitos recursos financeiros. Então os jovens dizem, a gente não precisa de Deus. A gente está bem do jeito que está. Para que a gente vai atrás de Deus? E a Polônia, é interessante que a Polônia, assim como o Paraná tem muito holandês, parece que o Paraná gostava de receber gente de fora. Tem muito polonês também. Não sei, não conheço. Cadê o Firmino, o seu Fermes? O seu Fermes é do Paraná. Tem muito polonês lá, você conheceu o seu Fermes? Não escutei. Tem. Então, assim, a gente não conhece polonês aqui pertinho. Alguém conhece polonês aqui pertinho? Só no sul. No sul foi onde eles chegaram, por causa do clima também. O clima favoreceu para que muitos povos que vieram da Europa fossem para lá. E qual as influências da Polônia? Pão de mel. Pão de mel é um doce polonês. É um bolo, um doce, não sei como você vai me dizer aí. Outra coisa é a tal da cueca virada, que é aquela massinha que é frita. Também é de origem polonesa. Eu falei, é isso mesmo. Eles também usam muito a fermentação natural para as massas. Agora que está na moda, pão de fermentação natural, eles usam muito isso, não só para doce, mas para várias coisas. Assim como os alemães, eles gostam do chucrute e de outras vegetais fermentados. Então a gente vê isso na Polônia. Mas a Polônia tem sido um campo muito, muito difícil. Então esses dados são da Igreja do Nazareno. 2 igrejas em 26 anos. Eu vou pedir que alguém ore pela Polônia. Quem pode orar pela Polônia? Não sabia da Polônia. Todos escutaram? Não sabia da Polônia, porque eu sei de outros países na Europa, mas não de lá. Então, vamos lá. Você pode orar pela Polônia, vem cá. É rapidinho, então vem o Franklin, vamos lá. Nossa, gente, vamos lá. Um só corajoso. A Fer já veio, aí todo mundo abaixa a cabeça agora. Então eu vou orar pela Polônia. Deus, nós te louvamos por esses 2 pastores e por essas 2 igrejas na Polônia. Pai, nós pedimos que o Senhor os visite nesse momento, que eles sejam fortalecidos no Senhor, que eles recebam direção clara do Senhor. Pai, que todo poder da bruxaria não venha sobre eles, caia por terra em nome de Jesus, que toda a bruxaria que está ao redor, com certeza os bruxos se levantam contra a tua casa, mas Pai, que o Senhor desfaça todo feitiço, todo encantamento, toda palavra de maldição, que o Senhor desfaça sobre o teu povo ali na Polônia, teu povo que te serve. Eu não clamo apenas pelos nazarenos, mas clamo pela igreja do Senhor na Polônia, que a igreja do Senhor na Polônia seja avivada. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Muito obrigada para Mel. Salva de palmas para ela. E agora a gente vai para o México. O México foi o mais difícil de eu conseguir dados. Vou pedir para você ler agora. A Igreja do Nazareno chegou em 1903. O México não tem um idioma oficial, mas sim 69 idiomas. 82,7% do povo mexicano é católico, 6% protestantes e 4% não tem religião. Muito obrigada. E olha só, ele está caracterizado, esqueci de falar, todos estão caracterizados dentro do país. Então vamos lá, o México, você imagina um país que não tem um idioma, mas 69. Eles têm um idioma que a gente sempre pensa, não, o México fala? Espanhol. Sim, ele fala espanhol, mas existem muitas etnias, grande parte
indígena, então são 68 dialetos espalhados pelo México, o que é muito difícil, o evangelismo. E quando a gente fala de México, o que você pensa? Pimenta. Chaves, nem pensaria. O Chaves é mexicano? Essa eu não sabia. Era. Então vamos lá. Oi? Churros não. Espanhol. Taco é mexicano, é verdade. Guacamole também. E acho que vocês estão a fim de comer, né? Tortilha lá. O pessoal está a fim de comer daqui a pouco. O próximo encontro de missões a gente faz com comida, amém? A gente traz comida assim, todo mundo degusta. É uma boa. Eu já fiz da China. Só que a comida típica da China é arroz grudado sem sal, né? E tinha os potinhos para todo mundo comer. O pessoal não gostou muito do arroz, eu não sei porquê, mas... Não sei, deixa eu buscar. Acha meu papel do México, que ele perdeu aqui. De verdade, meu papel do México fugiu. Não é esse que eu quero um desse. Só segura esse para mim, vai, senão eu perco. Fugiram meus papéis. Mas o México, o que você conhece também? O México é banhado por 2 oceanos. E o México é um país lindíssimo. Onde está o Caribe? Vizinho ao México, né? Então as praias mexicanas são lindíssimas. A comida mexicana é muito diferente. Eles têm 60 tipos de pimenta. Se a Lu ia amar, 60 tipos, ela ia degustar de todas. Misericórdia. Eu quero café sem nada. Então, mas eles têm... Então, olha só, o Brasil tem sido muito enriquecido pela culinária de todos os povos que chegam aqui, ou não é? Quem gosta do guacamole? Quem gosta das pimentas? Oi? O que é Thalia? Ah, obrigada. Essa eu não conheço. E eles têm o paladar do mexicano é muito, muito peculiar. Como foi falado aí, eles gostam muito de taco. Eles amam taco. Então, de tudo que é variedade. O México tem sido um país muito... É verdade, eu anotei isso. Ah, ela achou meu papel. Ela achou meu papel, bem aqui na cara. Estava colando. É interessante que a gente pense em chocolate suíça. O chocolate veio do México. Chocolate também é bom, eu aceito. Quem não aceita, né? E o México tem sido um país de difícil avanço nas missões. Vou pedir para a Dani chegar para orar pelo México. Orar pelos pastores. Eu não tenho o número das igrejas no México. Eu não tenho o número de pastores. Eu não consegui esse dado. Embora vasculhei um monte de coisa, não consegui esse dado. Mas vamos orar. Se você quiser subir, tanto faz. Senhor Deus, amado Pai, nós colocamos, Senhor, o México, Senhor, diante do Senhor, ó Pai. Senhor, nós abençoamos, Senhor, a cidade do México, Pai. Abençoamos, ó Pai, as igrejas que há lá, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor sustenta o teu povo naquele lugar. Eu te peço, Senhor, pelos pastores daquele lugar, que o Senhor sustente, Pai, que o Senhor dê força, que o Senhor dê, Senhor, estratégia, Senhor, para que eles alcancem mais vidas, Senhor, naquela cidade. Eu oro, Senhor, para que toda idolatria, Senhor, caia por terra, para que o Senhor seja o único rei, Senhor, do México, o único Deus da vida deles, ó Pai. Alcance, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, na cidade do México, Pai. Alcance cada vida perdida, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe o seu governo, Senhor, para que o Senhor abençoe cada vida naquele lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para o nosso mexicano. Muito obrigada. Uau! E agora chegamos, que país? Japão. Vamos lá. Konnichiwa, oshimara tema. Agora traduz. Olá, bem-vindo. Olá, seja bem-vindo, é um prazer conhecê-lo. Viram? Agora vocês respondem para ela, por favor. Arigatou, né? Arigatou.
E onde a senhora aprendeu? TikTok, Instagram. Tá bom. Vamos lá, o Japão. Vou deixar você ler. A Igreja do Nazareno chegou em 1905. Em 2018, havia 68 igrejas em todo o Japão. A população é de 126 milhões. O Brasil é cerca de 22 vezes maior que o Japão. Quando a gente falou de México, a gente viu que a Igreja do Nazareno chegou no México em 1903. Muito obrigada, Eduardo. A gente vê que a Igreja do Nazareno chegou em 1905 no Japão. Mas quando começou a Igreja do Nazareno Mundial? Todo mundo fazendo as contas aqui. Olha, vai cair na prova, hein? A Igreja do Nazareno começa oficialmente em 1908. Aí você fala, como que em 1903 já havia, em 1905 já havia? Quando a Igreja do Nazareno se une, ela se une, as igrejas de santidade nos Estados Unidos se unem, e essas igrejas já possuíam trabalhos missionários em outros países. Então, o trabalho das igrejas de santidade, que já haviam ao redor do mundo, quando a Igreja do Nazareno assume, é dado um nome, é criada essa unidade, que é a criação das igrejas de santidade, então o trabalho já estava ao redor do mundo. Então, todos eles ficam debaixo do nome Igreja do Nazareno, que no começo, qual que era o primeiro nome da Igreja do Nazareno? Igreja Pentecostal do Nazareno. Esse foi o primeiro nome, que depois foi removido por causa de tantos escândalos, que alguns ainda acontecem nos Estados Unidos, e foi retirado o Pentecostal. A Igreja do Nazareno não mudou as suas crenças, apenas retirou o nome Pentecostal do seu título. Só isso. A crença continua a mesma. Cremos no batismo com o Espírito Santo, continuamos crendo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade é indivisível. Amém? Então, a Igreja do Nazareno chega no Japão. Qual que é um dos grandes desafios do Japão? O Japão é um país insular, de ínsulas. Eles são microilhas, mas são muitas ilhas. Não sei quantas são. Sabe quantas são? Só? Eu acho que é mais. Mais ou menos 70 ilhas. Então, toda a logística é diferente. 235. É muita ilha. O Brasil é um continente com poucas ilhas. Temos pouquíssimas ilhas ao redor do Brasil. Fernando de Noronha, Florianópolis e algumas outras mais. Mas lá é o contrário, são muitas ilhas. É um contexto muito diferente. Fora que o Japão tem muitos vulcões, muitas áreas de difícil acesso. O clima hostil em alguns lugares. A língua para o Ocidente é difícil de aprendizado. 6.000 ilhas. Nada como ter Google. Muito obrigada, dá um Google. Ou seja, menos que 10% é habitável. Ou seja, 7,5% praticamente habitável. A gente chega num país de dimensões tão grandes, mas ao mesmo tempo tão difícil o acesso. Fora, não sei como funcionam os dialetos ou vocabulário lá, porque muitas ilhas às vezes têm seu próprio dialeto, não língua, mas outra forma de fonema e outras coisas. Então a gente chega diante de muitas diversidades, e a Igreja do Nazareno tem chegado em 164 países. Vimos apenas algum, e eu vou pedir para a Solange vir orar pelo Japão, por favor. Ela está aqui, hein? Pai querido e amado, eu te louvo e te agradeço pelo teu nome, Senhor, pela capacidade que o Senhor nos deu de levar o teu evangelho a tantos lugares. Obrigada pelo Japão, Senhor, que recebeu o teu nome. Obrigada, Senhor, por toda a capacidade que o Senhor tem nos dado. Abençoa aquele povo, Senhor. Abençoa, Jesus, que tua igreja
não só nazareno, mas que o seu nome seja divulgado naquele lugar, seja aceito, seja idolatrado, que toda a honra e toda a glória do teu nome, Senhor, seja naquele lugar, e que a salvação venha para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu pulei uma parte, pode ficar aqui. Eu perdi a parte de influência do Japão no Brasil. Qual uma grande influência do Brasil do Japão no Brasil? Hortaliças, quem falou? Verdade, muitas hortaliças. E é interessante pensar que o pepino, o rabanete, o broto de feijão, o molho de soja e a soja são japoneses. A gente acha que soja é produto brasileiro, dá lá no Cerrado. Melancia eu não sabia, melancia cidade eu não achei. Mas os chás vieram do Japão. A gente hoje toma chá brincando, a gente já tomava, mas a cultura mesmo, a gente fala, não, é do Reino Unido. Não, o japonês trouxe muito forte a questão do chá para a gente. Lutas como jiu-jitsu, karatê e tantas outras, origens orientais. E uma coisa que muitos gostam aqui, o origami. O origami é basicamente japonês, aquela dobradura, que é uma coisa linda de ver o que eles fazem com os origamis. Japonês. Então, muito obrigada. Vamos dar umas palmas para a japonesa aqui. Peraí, ela vai repetir para a gente. Konnichiwa wa shimasu. Da próxima vez eu trago mais outros importados para vocês, tá bom? Muito obrigada, Bia. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que nós somos tremendamente abençoados por ser um povo que acolhe. O Brasil é um povo que acolhe. E nós acolhemos o italiano, seria outro país que a gente falaria hoje, seria sobre Israel também. Então, olha como a nossa cultura foi sendo enriquecida pelo convívio com outros povos. E esses povos também estão sendo enriquecidos quando o brasileiro leva a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho chega para eles. Vamos lá para Mateus 28. Mateus 28, 19 e 20. Jesus está dando instruções finais. E ele diz, aliás, vou pegar o 18, vai. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, ele está falando para os seus discípulos, um texto muito, muito conhecido, um texto chamado de A Grande Comissão. Está lá em cima? Não. Esse texto diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele fala, já que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, agora, vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E é interessante que ele dá uma ordem, ele fala, vão, façam, mas ele tem uma promessa. E eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Hoje é dia de oferta missionária. A oferta que você vai deixar ao altar, você não está entregando exatamente para a igreja do Nazareno, você está entregando para Jesus. Mas você está entregando para a igreja do Nazareno administrar. Para onde ela vai? Não sei. Ela pode ir para a Polônia? Pode. Pode ir para a Holanda? Pode. Nós não sabemos para onde vai a nossa oferta. Mas o Senhor sabe para onde a oferta vai. O Senhor vai direcionar essa oferta para que o Evangelho continue sendo anunciado, pregado, para que famílias como a sua família tenham a chance de ouvir que há um Jesus que salva, há um Jesus que transforma, para que a sua família seja alcançada e a luz de Cristo venha transformar toda a situação. A nossa oferta não é dinheiro apenas.
eu quis que a gente orasse pelos países, porque nós precisamos orar pelas nações. Precisamos orar pelos missionários que estão lá do outro lado. Eles deixaram, por exemplo, hoje muita gente teve almoço em família. Os missionários não tiveram almoço em família. E alguns estão em grandes centros, mas outros estão em lugares muito remotos, onde eles pouco recurso tinham para comer. Onde eles não tinham nenhum conforto. Muitos, eu falei de países onde tem conforto. Tem perseguição? Tem. Mas muitos estão nas selvas da Amazônia, seja Amazônia peruana, Amazônia colombiana, Amazônia brasileira. Quantos estão em vilarejos? Quantos estão em lugares na Índia, desprovidos de tudo, dormindo num chão de terra, com animais circulando, e eles não podem fazer nada. Então, nós estamos numa situação muito confortável, e muitos países estão numa situação muito confortável, mas muitos países estão numa situação muito caótica. Para onde vai a nossa oferta, não interessa. O importante é que ela vai alcançar vidas. Amém? Porque a oferta de hoje é FEM, Fundo de Evangelismo para Missões. Todo esse dinheiro vai para quê? Ou a educação teológica aconteça, ou o evangelismo aconteça, ou missionários também ajudam para que missionários estejam indo para o campo missionário. O mais novo missionário saindo do Brasil foi o pastor João Milesi e Célia Milesi. Eles estão na Itália. E iríamos orar por eles. Você pode projetar a foto do pastor João? Vamos aproveitar para orar por eles. Pastor João Milesi, se der, se for possível. Perdão, Den. Pastor João Milesi e Célia Milesi, eles estão na Itália, fazendo um treinamento, se não me falha, na área de missões. Aliás, de evangelismo. Porque a Itália tem se tornado muito fechada para o evangelho. Pastor João, íamos falar sobre a Itália. A Igreja do Nazareno chegou em 1948. De 48 para cá, são quantos anos? 77. Nesses 77, eles têm 8 igrejas e 4 pastores licenciados. Vem cá. Então, eles têm 8 igrejas e 4 ministros licenciados. Em quantos anos? 77 anos. Um país dificílimo. E eu vou pedir para o pastor Macedo chegar aqui para orar pelo pastor João e pela Célia, por favor. Aqui ele é um missionário mirim, viu? Amém. Pai, nós colocamos diante de Ti a vida desse casal, Senhor, que ali o Senhor está atendendo aquilo que o Senhor propôs no coração deles. Que o Senhor possa, ó Deus, a cada dia, ó Senhor, trazer esse renovo nas vidas, ó meu Pai, e que através, ó meu Pai, da vida desse homem, dessa mulher, muitas vidas possam conhecer a Ti, e que possa inspirar muitos, ó meu Pai, a também sair do conforto do seu lar, para ir para um lugar distante, ó meu Pai, se preparar para fazer a Tua obra. Que o Senhor a cada dia os guarde, a cada dia o Senhor renove as forças dele, ó meu Pai, que a cada dia o Senhor levante recursos financeiros para ele, para que o Teu reino avance, em nome de Jesus. Amém. Quantos conhecem o pastor João? Deu aula no seminário, dá aula em vários lugares, é alguém que fala o grego, é professor de grego também, formado pelo Mackenzie. Alguém gostou. Mas nós precisamos agora trazer a nossa oferta. Nós vamos trazer agora a nossa oferta ao Senhor, pedindo que ela vá para o campo designado. Então fique de pé, te convido a ficar de pé. Aquilo que você orou, aquilo que você já separou,
aquilo que você já separou. Você vai, aquilo que é de missões, você vai colocar nesse cesto vermelho. Vermelho não, rosa. Aquilo que é para missões, você vai colocar aqui. Aquilo que é dízimo ou oferta da igreja, no gasofilácio azul. Então, segure a sua oferta, nós vamos orar. Ó Deus, nós não queremos dar para o Senhor aquilo que não nos custa. Porque o Evangelho chegou até nós e custou a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas se empenharam para que o Evangelho chegasse até nós. No Brasil, o Evangelho tem crescido graças ao Senhor. Pai, o Evangelho tem sido pregado de muitas formas, em muitos lugares. Mas há muitos que estão longe do Senhor. Não conhecem o teu amor, ó Pai. Não conhecem a salvação em Jesus Cristo. Não conhecem o dom precioso da vida eterna. Então nós pedimos, Pai, que a oferta que vamos entregar nessa noite seja abençoada pelo Senhor. E que o Senhor dê sábia direção para os administradores. Que elas estejam indo exatamente para o campo onde há mais necessidade. E que lá o Senhor multiplique esses recursos. Mas não apenas recursos financeiros, mas que a tua bênção acompanhe essa oferta, que a provisão do Senhor nas áreas emocionais também para cada pastor, missionário, para cada cristão nessas áreas. Pai, que seja o Senhor resgatando vidas através dessa oferta. O dinheiro é só o veículo que o Senhor vai usar, mas que o teu Espírito Santo toque vidas. E Deus, cada um que vai trazer ao altar, eu te peço que o Senhor multiplique a 100 por 1. E se alguém não tem os recursos, que o Senhor também dê recursos para que essa pessoa possa entregar ao Senhor aquilo que o Senhor gostaria de receber. Pai, nós te louvamos porque nós podemos ofertar ao Senhor, porque nós temos recebido do Senhor. E ao Senhor e devolvemos, em nome de Jesus. Amém.